Essa aqui é a ementa do nosso curso, né? A ementa resumida do nosso curso. Nós estamos aqui no 1, né? A apresentação do curso. Mas aí nas próximas aulas nós vamos falar sobre matemática financeira, que é um conceito muito importante para o conteúdo de mercado financeiro. Depois nós vamos falar sobre políticas econômicas, políticas relacionadas à moeda, a juros, à inflação, a impostos. Depois nós vamos falar sobre o sistema financeiro nacional, o sistema financeiro nacional aqui do Brasil, quem são as instituições que compõem esse sistema financeiro, quais são as atribuições de cada instituição, o que faz cada tipo de banco, por exemplo. Nós temos bancos múltiplos, bancos de investimentos, o que cada um desses entes faz. Depois nós vamos falar sobre o mercado de capitais brasileiro, né? Depois nós vamos falar sobre renda fixa, sobre tesouro direto, mais especificamente na aula 6. Na aula 7 nós continuaremos sobre renda fixa, agora sobre CDB, LCI e LCA. Na aula 8 nós vamos falar sobre CRI, CRA e debêntures, ou seja, aqui tem uma clara divisão nessa parte de renda fixa, né? Na aula 6 a gente vai falar da renda fixa dos títulos públicos. Na aula 7, a renda fixa bancária, né, os títulos bancários. E na aula 8, a renda fixa com os títulos das empresas, né, de organizações e instituições não bancárias, né. Na aula 9, nós vamos falar sobre fundos de investimentos abertos. Nós vamos citar vários e vamos aprofundar nos fundos de investimento em renda fixa, nos fundos de investimento de ações. Nós vamos falar também sobre VGBL e PGBL, quais são as diferenças entre esses dois e quando que vale a pena o VGBL, quando que vale a pena o PGBL. Na aula 10 nós vamos falar sobre fundos de investimento fechado, os FIIs e os ETFs. Na aula 11 nós vamos começar a falar sobre empresas, né, da bolsa. Nós vamos falar sobre múltiplos, sobre fundamentos, sobre como calcular algumas margens, né, além de margens, índices financeiros tendo como base os balanços das empresas. Na aula 12 nós vamos ter uma aula especial, né, sobre os setores mais resilientes da economia. A aula 13 sobre agência de risco, recuperação judicial e risco país. E a última aula, que vai fechar o nosso curso, vai ser uma aula de Python aplicado ao mercado financeiro, né? Essa aqui é a nossa ementa resumida. Aqui a gente tem o nosso aviso legal, e aí os fundos, empresas e outros ativos financeiros que vão ser citados nesse curso, eles vão constituir somente de exemplos ilustrativos, não representam de nenhuma forma recomendação de compra ou venda de quaisquer ativos financeiros. E aí uma questão importante para todos que forem participar desse curso e qualquer uma pessoa que pretende seguir alguma recomendação, é que recomendações somente podem ser feitas por analistas certificados pela Associação Brasileira das Entidades de Capital, né? Que é a Anbima. Pessoas que não são certificadas por essa entidade, por essa Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, não são competentes para realizarem recomendação de compra ou recomendação de venda. Eles não são competentes para isso. Somente pessoas certificadas pela Anbima podem fazer algum tipo de recomendação de compra ou de venda. E mesmo quando há algum tipo de recomendação, nós, como pequenos investidores, devemos ter bastante atenção quanto a isso, né, e tomar cuidado, ver se aquele tipo de ativo se adequa ao nosso perfil de risco e dentre outras variáveis importantíssimas que a gente vai falar ao decorrer desse curso, né. Então, vamos falar sobre os objetivos desse curso, né? O objetivo desse curso é introduzir os alunos nos conceitos e aspectos importantes do mercado financeiro nacional e também apresentar o funcionamento do mercado financeiro nacional e seus assuntos transversais. Ou seja, nós vamos falar do mercado financeiro, nós vamos falar dos ativos, de vários ativos que existem no mercado financeiro, algumas pequenas análises desses ativos, né, como fazer análise desses ativos, estará nesse curso aqui sobre o mercado financeiro nacional. O que não vai haver nesse curso? Não vai haver métodos de análise gráfica. Nós não temos nenhum momento que vamos falar sobre análise gráfica nesse curso. Não vamos falar também sobre day trade, swing trade. Posso posteriormente fazer um curso somente sobre esses assuntos, mas nesse curso aqui, mercado financeiro, esses assuntos não entrarão. Então, o nosso curso ele é composto justamente pelas 14 aulas. Dentro dessas 14 aulas, nós vamos ter exercícios para fixação do conhecimento. Cada aula vai ter uma lista de exercícios para ser realizada. Nós também vamos disponibilizar o material da aula, a apresentação de slides, algum texto que seja interessante também disponibilizaremos.
E também indicaremos referências para leitura, por exemplo. Quando a gente for falar de políticas econômicas, eu posso indicar talvez um livro de economia, introdução à economia, né? Podemos falar sobre isso. Quando a gente for falar de análise de empresas, podemos citar algum livro de análise de empresa, como O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, né? Podemos citar esses livros, essas referências para a leitura complementar do nosso curso. Então aqui encerra essa primeira aula introdutória e esperamos vocês nas próximas aulas. Bons estudos!